Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Bússola Gramatical, o podcast que aponta para a direção certa. Eu sou o Pedro. E eu sou o Samuel. E esse é o nosso segundo episódio, com o tema da vez sendo transitividade verbal. A transitividade verbal ela é muito importante para dar sentido ao verbo. Ela é um complemento essencial em alguns casos. Por exemplo, na frase, eu dei flores para minha mãe. É preciso dizer o que é dado e para quem é dado. Se disser somente eu dei, pode soar até meio esquisito, né? E como de costume, vamos partir para a definição. Os verbos transitivos funcionam como algumas formas verbais que exigem certos termos para complementar o seu significado. Por exemplo, agente é aquele que faz a ação do verbo. Paciente é aquele que recebe a ação do verbo. Poderíamos pensar em dois pés. Agente como sendo o pé esquerdo, porque está ao lado esquerdo do verbo, e o paciente como o pé direito, porque está ao lado direito do verbo. Ou seja, tem quem faz a ação e o que é feito. Todos os verbos têm uma certa transitividade, pois tem ao menos um pé. No entanto, os dicionários classificam esses verbos de um pé só, que só possuem agente ou paciente, como intransitivos. Nesse episódio, vamos explorar 5 classificações de verbos com alguns exemplos que irão ajudar a esclarecer esse tema. O nosso primeiro exemplo são os verbos tipicamente transitivos. Eles têm agente e paciente, ou seja, eles têm os dois pés, por isso são os tipicamente transitivos. Um grande exemplo é a frase eu comprei uma bicicleta. Para que se compre algo, a gente precisa de uma pessoa, que é o agente, o pé esquerdo, e de um objeto que vai ser comprado, que é o paciente, ou seja, o pé direito. Então a gente precisa quem compra e o que essa pessoa compra. Então a frase eu comprei uma bicicleta é um exemplo perfeito de verbos tipicamente transitivos. Seguimos agora para o segundo exemplo, os verbos inergativos, que só tem agente, ou seja, só tem um pé, o pé esquerdo nesse caso. Uma frase que podemos imaginar é: aquela menina chora muito. O verbo chorar exige apenas o seu agente, ou seja, a pessoa que faz a ação de chorar. Quem chora, apenas chora, não é preciso dizer nada além disso. O verbo ele tem o seu sentido pleno. Um terceiro exemplo de transitividade verbal são os verbos inacusativos. Ele só tem paciente, ou seja, ele só tem o pé direito. Um exemplo é a frase, o bebê nasceu. Nascer é uma ação que independe de quem nasce, que no caso é o bebê. Existem outras forças que agem em relação ao nascimento, sendo o bebê o paciente do verbo. Em outras palavras, não é o bebê que faz a ação de nascer. Ele não nasce porque ele quer. Ele é apenas o resultado de um processo. A prova disso é que a gente pode perfeitamente inverter essa frase e ela vai soar super bem. Olha só, o bebê nasceu, a gente pode falar também nasceu o bebê. Isso soa muito bem, assim como o exemplo chegou o trem, a gente pode falar o trem chegou. Então, essa é uma ótima prova para a gente tirar se a gente está em dúvida se o verbo é ou não é inacusativo. É só inverter. Se soar bem, provavelmente ele é um verbo inacusativo. Seguimos agora para o quarto exemplo, verbos bitransitivos, com agente e paciente mais um complemento, ou seja, tem os dois pés e uma bengala de apoio extra. Uma frase que a gente pode pensar é: eu entreguei a lição ao professor. O verbo entregar é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Quem entrega, entrega algo para alguém. Caso a pessoa diga, eu entreguei a lição, fica faltando dizer para quem a lição foi entregue. Caso a pessoa diga, eu entreguei para o professor, fica faltando dizer o que foi entregue ao professor. Portanto, é um verbo que precisa de duas informações para se complementar. Ele é um verbo, nesse caso, bitransitivo. Um outro exemplo que a gente pode pensar de verbo bitransitivo é o verbo receber, onde alguém recebe algo de uma outra pessoa.
ou também o verbo levar. Muito legal o que você falou, Pedro. Me lembra até aquele exemplo que a gente citou no começo do podcast. Um quinto exemplo de transitividade verbal são os verbos sem argumentos. Esses verbos não têm paciente e o seu agente é oculto. Ou seja, só tem um pé e ainda por cima fica escondido. Na frase choveu, sim, choveu é uma frase. O verbo chover não possui paciente, ou seja, ele se completa sozinho. Não é preciso acrescentar nada, mas não há agente explícito, que é o pé escondido. Há um agente que confere a ele a característica de verbo, porque ele está conjugado no passado, por exemplo, mas esse agente não é revelado. Sabemos que choveu, mas não sabemos quem choveu. A gente só imagina, a natureza choveu, por exemplo. Quando não vemos o pé esquerdo, o pé que está escondido, a gente chama de sujeito expletivo. Muito bem, Pedro. Agora que a gente acabou a explicação sobre transitividade verbal, eu quero te propor um jogo. O que você acha? Tô sempre pronto para um jogo. Quais são as regras? Eu falo uma frase para você e você me diz que tipo de verbo é esse na frase. Se você quiser, você também pode falar frases para mim e eu falo que tipo de verbo que é. Gostei do desafio, vambora. Então na frase, ela espirrava muito na sala. Que tipo de verbo é esse? Ela espirrava muito na sala. O verbo seria espirrar, e nesse caso seria um verbo inergativo, porque ele só tem agente. E nesse caso seria o verbo que só tem o pé esquerdo. Legal. E eu te lanço então uma frase. Há muitas pessoas na vila. Bem, há muitas pessoas na vila, esse verbo me parece ser inacusativo. Ele só tem o paciente, que é o pé direito. Muitas pessoas na vila, ele é objeto direto do verbo haver. Então eu acredito que seja inacusativo. Exatamente. E na frase, nevou pouco nesta manhã, o que você acha? Nevou pouco nesta manhã. Considerando nevou como nosso verbo, eu diria que é um verbo sem argumento, porque ele não tem paciente, mas ele tem um agente oculto, é isso? Isso é muito semelhante ao caso do choveu. Parece que os fenômenos da natureza representam bem essa categoria. E na frase, João vende livros no shopping, o que você me diz? Bem, o verbo é vender. E vender, eu acho que é... Sim, ele é transitivo, porque ele tem agente e paciente. Eu preciso de alguém para vender e preciso que tenha algo para ser vendido. Então ele é um verbo tipicamente transitivo. Eu não explicaria melhor essa. E na frase, Gustavo adormeceu por muito tempo, o que você acha? Gustavo adormeceu por muito tempo. O verbo adormecer nesse caso está sendo um verbo inergativo. Mais uma vez, ele só tem agente. Poderíamos muito bem falar Gustavo adormeceu, que já daria para entender. Acertou! Partindo então para a minha próxima frase, parece que a maioria das pessoas vai fazer a atividade. Bom, o verbo parecer, ele é inacusativo. Ele só tem o paciente, ou seja, é só o pé direito. Toda a frase que a maioria das pessoas vai fazer a atividade é um objeto direto do verbo parecer. Então ele é inacusativo. Muito boa explicação. E se eu dissesse chove sem parar, que tipo de verbo é esse? Chove chuva, chove sem parar. Chover nesse caso seria um verbo sem argumento, porque ele não tem paciente e o agente é oculto, como naquele exemplo anterior dos fenômenos da natureza. Eu acho que eu tô facilitando para você. Mas eu não vou facilitar para você. A próxima frase é: a faca caiu no chão. A faca caiu no chão. O verbo cair, ele só tem o paciente, ou seja, o pé direito. Eu poderia falar, caiu a faca. Mas a faca caiu, então isso significa que é um verbo inacusativo. Ele só tem o paciente, ele só tem o pé direito. E eu poderia inverter perfeitamente.
A faca caiu no chão a faca. Realmente é muito difícil tentar pregar uma peça no mestre. E Roberta comprou uma casa. Me diz aí. Bom, nesse caso, Roberta comprou uma casa. Nós temos a Roberta executando uma ação, comprando uma casa. Eu diria que é um verbo transitivo, porque tem um agente e um paciente. Quem compra, compra algo. Muito bem, muito bem. E aí, curtiram o jogo? Deixem nos comentários quantas dessas frases vocês acertaram. E estamos chegando ao final deste episódio, mas não sem uma revisão. Primeiro, verbos tipicamente transitivos. Eles têm agente e paciente, ou seja, os dois pés. Uma frase como exemplo: eu comprei uma bicicleta. Segundo, verbos inergativos. Apenas agente. Pé esquerdo. Exemplo de frase: aquela pessoa chora muito. Terceiro tipo são os verbos inacusativos, que têm apenas o paciente, ou seja, o pé direito. E o exemplo é: o bebê nasceu, que também pode ser nasceu o bebê. Quarto tipo, verbos bitransitivos. Agente e paciente mais complemento. Ou seja, tem os dois pés mais uma bengala. Uma frase que pode ilustrar isso é: eu entreguei a lição ao professor. E por fim, mas não menos importante, são os verbos sem argumentos, que não têm paciente e o agente é oculto, ou seja, tem apenas o pé esquerdo e é escondido, como por exemplo, choveu. E muito obrigado a todos que acompanharam esse episódio. Esperamos que tenham gostado. Até a próxima! Tchau, tchau! Todas as referências bibliográficas utilizadas neste episódio podem ser encontradas aqui na descrição.